Hello, jovens! Olha eu aqui novamente, professora Deise Lima, para mais uma aula de revisão de física com vocês. Galerinha, o que nós estávamos conversando na aula passada? Estávamos falando de associação de geradores. O que eu disse para vocês? Que da mesma forma que nós podemos fazer a associação de resistores, associação de lâmpadas, ou seja, fazer a associação de circuitos, também nós podemos associar geradores. Lembra lá de resistores? A gente associava os resistores em série, em paralelo, associação mista, certo? Os geradores nós também podemos associar. Então nós podemos associar geradores em série, podemos associar geradores em paralelo. Então vamos fazer a revisão para ver como é que isso funciona? Vamos lá? Olha só, nossa aula de revisão. Vamos aí, estamos falando de geradores e receptores. Vimos a parte de associação de gerador. O que seria a associação de geradores? A associação de geradores, como está escrito aqui, serve para encontrarmos uma certa DDP, que é diferença de potencial elétrico, para um circuito que não pode ser fornecida por apenas um gerador, ou mantendo a DDP, aumentarmos a corrente do circuito. Então, os nossos geradores aqui, quando nós fizemos a associação, ele serve para encontrar essa diferença de potencial. E a gente geralmente associa, porque um gerador só não vai dar conta, então a gente faz uma associação de geradores, certo? Então eu preciso de uma corrente para alimentar o meu circuito e um gerador só não fornece. Então a gente faz uma associação de geradores, ok? Ou também para manter a DDP que está alimentando aquele circuito. Bom, vamos lá. Nós vimos que nós podemos associar os geradores em série, ou seja, você vai colocar aqui, ó, um do lado do outro. Isso significa que eles vão ser percorridos pela mesma corrente. Então tá aqui o Epson, que é a nossa força eletromotriz, está aqui a resistência interna do nosso gerador e aqui, como ele está em série, a corrente que vai percorrer esse gerador aqui é a mesma, certo? Então, dessa forma aqui, da mesma maneira que nós fizemos lá em série, eu posso substituir esse gerador por um gerador equivalente, como vocês podem, olha só, observar nessa imagem aqui. Então, aqui eu tenho um gerador equivalente. O que significa isso? Que eu vou ter uma força eletromotriz equivalente, correto? E uma resistência interna equivalente. E aqui a corrente que percorre é igual. Como é que nós podemos montar essas equações? Da maneira que é dada aqui, olha só. Numa associação em série, a eletromotriz equivalente é a soma das forças eletromotriz. A resistência equivalente em série é a soma das resistências. E a corrente, como vocês podem perceber aqui, ela é igual, ok? Pessoal, da mesma maneira que eu posso associar geradores em série, eu também posso fazer a associação de geradores em paralelo, como mostra essa figura aqui. O que nós vimos nessa associação? Bom, nessa associação de geradores, a corrente que percorre cada gerador não é igual, ou seja, vai entrar uma corrente I e ela vai se dividir. Aqui eu vou ter I1, I2 e I3, correto? E nesse tipo de associação, ela só é vantajosa quando os geradores são iguais. Então, geradores iguais. Por que isso? Se eu colocar um gerador com uma força eletromotriz menor, ele não vai ser gerador, ele vai se comportar como receptor. Então, aqui, o que eu posso fazer? Substituir também por um único gerador, onde eu tenho a força eletromotriz equivalente, resistência interna e corrente. Bom, como é que eu acho isso? Utilizando as nossas equações. A nossa eletromotriz equivalente é igual à eletromotriz do gerador. A nossa resistência interna aqui, no caso, é o inverso das resistências, ok? E a gente também, pessoal, pode fazer aqui, ó, a nossa DDP equivalente dos geradores. Então, tá aqui o nosso gerador equivalente, aqui, ó, eletromotriz, resistência interna e aqui um resistor qualquer.
correto? Como é que eu posso fazer isso? Através da lei de Pouillet, como vocês podem ver aqui. Olha só, onde a DDP equivalente é eletromotriz equivalente menos a resistência equivalente vezes a corrente. E aqui, por essa lei, eu posso encontrar a corrente através desse somatório de força eletromotriz e contra-eletromotriz e resistências quando eu estou trabalhando gerador e receptor ao mesmo tempo, tá, pessoal? E continuando aqui com a nossa lei, essa lei ela também é chamada de lei de Ohm generalizada, ok? Onde nós consideramos todos os dispositivos de um circuito eletricamente fechado. Entendido isso, pessoal? Tranquilo? Olha só, fiquem comigo que daqui a pouco tem atividade de sala de aula, tá bom? Tchau, tchau. Olá, jovens, olha eu aqui novamente. Pessoal, nós acabamos de fazer revisão de conteúdo de física a respeito de associação de geradores. Vocês lembram? Associação em série, associação em paralelo. Aí nós vimos as características, vimos também algumas equações. Então agora nós vamos fazer atividade para poder fazer essas aplicações. Vamos lá? Olha só a atividade de sala, onde a gente tira dúvida e resolve exercícios, ok? Então vamos lá para o nosso primeiro exercício. Se liga aqui na missão. O que está dizendo aqui, pessoal? No circuito abaixo, um gerador de força eletromotriz 8 volts com resistência interna de 1 ohm está ligado a um resistor de 3 ohms. Determine a corrente do circuito. Pessoal, vamos lá, olha só. Tá aqui o nosso gerador, ó. A resistência interna dele é Rzinho, vale 1 ohm. Tá aqui, ó, a FEM, que é a força eletromotriz, ok? E aqui tá o nosso resistor, que ele não falou qual resistor é, mas é um resistor que está ligado ao nosso gerador e ele é Rzão e vale 3 ohms, ok? Pessoal, o que ele quer aí? Ele quer a corrente do circuito. Bom, pessoal, para eu encontrar a corrente desse circuito, eu preciso de quê? Eu preciso de uma resistência equivalente. Eu também preciso de uma força eletromotriz, ok? Então, é isso que nós vamos fazer aqui para encontrar a nossa corrente. Vamos lá. Primeiro, nós vamos fazer a resistência equivalente. Nós podemos perceber aqui que o gerador está ligado em série com esse resistor. Como é que nós fazemos a resistência, pessoal, equivalente em série? Ela é uma resistência mais a outra resistência. Então, para encontrar aqui, basta somar a resistência interna do gerador com a resistência do nosso resistor. Vamos lá? Olha só. Então, eu vou ter aqui, ó, 1 mais 3 daqui, eu vou ter uma resistência equivalente de 4 ohms. O que eu falei para vocês? Para encontrar a corrente, eu preciso da resistência equivalente e também da força eletromotriz. Nesse caso, também é equivalente, ok? Mas, no nosso exercício, tem apenas a força eletromotriz aqui do gerador. Como é que eu faço a relação dessas 3 grandezas numa equação? Exatamente, pessoal, é isso aí. Corrente é igual a força eletromotriz equivalente dividido para a nossa resistência equivalente. Nós vimos aqui pela figura e também pelo enunciado que o nosso gerador tem uma força eletromotriz de 8 volts, está aqui, ok? Nossa resistência equivalente, 4. O que eu vou fazer aqui? Dividir o 8 para o 4. E eu vou obter uma corrente de 2 amperes. Olha aqui as nossas alternativas. Quem é a correta? Exatamente, pessoal, letra A de acerto, né? Então, vamos ficar com a letra A. Entendido? Eu quero achar a corrente nesse gerador. Eu tenho um resistor ligado com o gerador e eu quero achar a corrente. O que você vai fazer? Você vai pegar a força eletromotriz e dividir para a resistência equivalente. Pronto, pessoal, você acha a corrente, ok?
Vamos lá para a segunda questão da nossa aula de exercícios. Olha só aqui. No circuito a seguir, determine a corrente do circuito. Então, vamos lá, pessoal. O que nós temos aqui? Nós temos uma resistência de 4 ohms. Nós temos uma resistência de 2 ohms. Nós temos aqui, olha só, 12 volts desse lado aqui. E aqui nós temos o que? 6 volts. E eu quero encontrar a corrente. O que eu falei para vocês? Para encontrar a corrente, eu preciso da eletromotriz equivalente, certo? E também da resistência equivalente. Então, observando essa figura aqui, ó, vou deixar a relação aqui do lado. Observando essa figura, pessoal, o que eu vou ter? Eu vou ter uma eletromotriz aqui, certo? E aqui eu tenho o valor de outra, tá? Aqui eu tenho o valor de uma resistência. Aqui eu tenho o valor de outra resistência, ok? Aqui, pessoal, nós podemos perceber que nesse caso, como é que eu calculo a eletromotriz equivalente? Eu vou fazer esse somatório. Nesse caso aqui, esse somatório, tá? O somatório, o termo somatório, ele é representativo. Nesse caso aqui, eu vou fazer a maior menos a menor, ok? Então, aqui é equivalente, eu vou chamar isso aqui de 1 e vou chamar isso aqui de 2. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer 1 menos 2. E a resistência equivalente? A resistência equivalente aqui, a gente vai somar. Tá todo mundo ligado aqui, olha só. Então, eu vou somar. Vamos ver como é que fica? Olha ali, ó. Subtraindo a eletromotriz aqui. E aqui nós estamos somando a resistência. Só isso, professora? Somente isso, pessoal. Então, em cima ali, ó, eu tenho 6 e embaixo eu também tenho 6. Mamão no açúcar, quanto é que vale essa corrente aqui? 1 ampere. Vamos olhar aqui nas nossas alternativas. Exatamente, nós temos de novo a letra A de acerto, ok? Galerinha, olha só. Qual é a diferença dessa questão para outra? Deixa eu voltar aqui no slide rapidinho, olha só, para vocês verem. A diferença aqui, galerinha, deixa eu voltar aqui. A nossa diferença é que eu tenho apenas um gerador aqui, eu tenho apenas uma eletromotriz, uma resistência interna e um resistor qualquer que está ligado a esse gerador. Então, aqui nesse caso, vocês podem perceber que a eletromotriz, ela não precisa interagir com outra para eu poder fazer isso daqui. Já a resistência equivalente, sim. Professora, eu posso somar resistências? Pode. Essa aqui é do gerador, essa aqui é do receptor. Ambas são resistências e como estão em série, você soma. Entendido isso? Nessa outra questão aqui, do nosso próximo slide, o que aconteceu aqui, pessoal? Deixa eu voltar para vocês verem aqui rapidinho. Olha só, o que aconteceu nesse caso? Eu tenho 2 valores de voltagem, eu tenho 2 resistências. Então, aqui a gente teve que fazer a subtração e aqui continua a nossa soma em série. Entendido isso? Essa é a diferença das duas questões, tá bom? Vamos agora ver essa próxima questão aqui. Olha só, nós temos um desenho, né? Nós podemos ver que é uma questão teórica. Então, observem aqui. As figuras ilustram 2 pilhas ideais associadas em série no primeiro arranjo. Deixa eu trocar aqui. Associadas em série no primeiro arranjo, ok? E em paralelo, como vocês podem perceber, aqui no segundo arranjo. Então, elas estão em série aqui, estão em paralelo aqui, ok? Então, eu posso, por exemplo, montar um circuito com essas pilhas aqui, tá, pessoal? Supondo que as pilhas sejam idênticas. Como assim, professor, idênticas? Elas podem ser 2 pilhas de 1,5 volts, podem ser 2 pilhas de 1 volt. Então, pode ser qualquer tipo de pilha, mas, portanto, pessoal, que sejam iguais, tá? Supondo que elas sejam idênticas, como eu falei para vocês, assinale a alternativa correta. Então, observar aqui as pilhas? Ok, série paralelo. Vamos observar as
alternativas. Olha só, na letra A ela fala que ambos os arranjos fornecem a mesma tensão. Aqui fala que o primeiro arranjo fornece uma tensão maior que o segundo, ok? Se ligarmos um voltímetro aos terminais do segundo arranjo, ele indicará uma diferença de potencial nula. Aqui ele fala, ambos os arranjos, quando ligados a um mesmo resistor, fornecem a mesma corrente. E se ligarmos um voltímetro nos terminais do primeiro arranjo, ele indicará uma diferença de potencial nula. Pessoal, são baterias, né? Então, nesse caso aqui, nula, a gente descarta. Então, aqui vou descartar aqui, vou descartar aqui. Vamos lembrar da nossa associação em série. Na associação em série, a gente soma essas tensões, certo? Na associação em paralelo, a gente associa para alimentar o circuito a uma mesma tensão. Então, aí, dá para a gente descartar aqui, ó, a letra A, certo? E aqui também, olha só, o que ficou para a gente decidir sobre quem fornece a menor ou a maior tensão, tá, pessoal? Aqui a gente também pode descartar, porque aqui está em série, aqui está em paralelo. Vai fornecer a mesma corrente? Não, né, pessoal? A corrente que passa aqui em série, ela é o quê? Igual. A corrente que passa em paralelo, ela é igual à corrente 1 mais a corrente 2, certo? Então, aqui, ó, a gente também pode cortar. E aqui, para vocês verem o que vai acontecer, olha só, a letra A é falsa, como eu falei para vocês. Na associação em série, a gente soma a tensão. E na em paralelo, o potencial elétrico é o mesmo, ok? E a letra B, pessoal, é verdadeira, porque na associação em série, as tensões individuais são somadas, logo tem uma tensão equivalente ao dobro de uma única pilha, ok? Então, a letra B, ela é verdadeira. Lá na associação em série da nossa figura, a tensão é somada, ela vai ser maior, enquanto na segunda figura, a tensão ela é a mesma. E aqui, para vocês verem, olha só, como eu tinha falado, letra C falsa, D falsa e E falsa, tá? Então, aquilo que eu falei, deixei escrito aqui para que vocês possam também analisar. E neste caso aqui, olha só, vamos ficar com a letra B, tá? Deixa eu só voltar a figura para vocês verem novamente. Aqui. Então, aqui, pessoal, olha só, a corrente não é igual. A tensão desse primeiro, ela vai ser maior do que aqui, certo? E se eu ligar um voltímetro aqui, a tensão não vai ser nula. Entendido isso? Então, aqui, olha só, letra B de bola, ok? E foi-se uma questão teórica. E vocês viram que para resolver assim uma questão teórica, né? Dessa forma, quando você associa... Vem aqui comigo, pessoal. Quando você associa resistores, certo? Ou você associa geradores, o que a gente faz nesse caso? É só lembrar das propriedades. Tensão. Lá na associação em série você soma, então essa tensão, o valor dela é maior do que o valor em paralelo. Isso nós estamos falando, pessoal, para pilhas idênticas, resistores idênticos, ok? Outra coisinha também, corrente. A corrente lá em série é a mesma que passa pelo primeiro, passa pelo segundo. Lá no paralelo, essa corrente ela é o quê? Ela se divide, então ela passa aqui um valor pelo primeiro, um valor pelo segundo, então a gente tem que somar. Ok? Entendido isso? Fechou? Pessoal, vamos fazer mais uma questão? Olha lá. Na nossa próxima questão, vamos na nossa próxima questão. Nossa próxima questão, olha só. Vamos ler nossa questão ali, pessoal. Que questão é que nós vamos fazer? Questão número do Enem, pessoal. Questão do Enem. Vamos lá? Olha ali. Questão 3, pessoal, não, deixa eu ver esse caso, não é 3, tá? Vamos para a questão 4, tá? Que eu tinha colocado aqui, 3, essa aqui é a 4, fechou? Vamos aqui, o que está escrito? Olha só a questãozinha teórica. Assinale a alternativa correta relacionada à associação em série de geradores. Vamos lá? Letra A, na associação em série, as tensões elétricas individuais dos geradores subtrai-se e a resistência equivalente do circuito é a soma. Pessoal, esta parte aqui está correta, mas o que fura aqui na letra A? As nossas tensões, olha só,
ok? Então vamos lá. Vamos ver aqui na letra B, na associação em série, as tensões elétricas individuais dos geradores somam-se e a resistência equivalente do circuito é a soma de todas as resistências. Pessoal, letra B aqui não furou em nada, né? O que nós vamos ter aqui? As tensões, elas são somadas em série, ok? E a resistência equivalente também, tá? Vamos ver o que tem errado aqui na letra C. Ó, vou colocar aqui para vocês, tá aqui, olha só. A nossa letra B, a gente vai ficar com ela aí verdadeira, tá? A letra C, ela fura, porque na associação em série o potencial elétrico no circuito aumenta, mas a resistência também aumenta. Na letra D, além dos potenciais elétricos serem aumentados, na associação de geradores em série, a resistência equivalente também aumenta, ok? E aqui também está falando de outras características, eu deixei aí para vocês, pessoal, ok? Fechou? Galerinha, olha só, essas foram as nossas questões de associação de resistores e eu espero vocês para a próxima aula de física, tá bom? Tchau, tchau!